Seguindo aí na ajuda a participante do grupo Marceneiros, a Nana Almeida, agora vou dar uma explicada aqui como se calcula esse gaveteiro. Não vou aqui passar mastigado tudo, porque eu acho que não é legal eu passar as coisas tudo mastigado, que a minha intenção é mostrar para as pessoas como elas podem fazer, não dar de mão beijada. Sim, sei que ajudando, também estou ajudando várias pessoas. Então tem algumas medidas que eu vou dar as dicas de como calcular e as pessoas têm que botar aí a cabeça para funcionar um pouquinho e também fazer, porque não adianta nada eu pegar, fazer os cálculos aqui e não mostrar a maneira que faz, né? Eu acredito que a gente tem que ensinar uma maneira, mas as pessoas também têm que procurar entender como é que funciona. Então, partindo das medidas que estão aqui, algumas medidas vão mudar, não a medida total, mas porque no caso aqui eu fiz com as gavetas sobrepostas, mas ela quer as gavetas internas. Legal, vou ensinar assim interna e vou dar as dicas também, se fosse fazer externa, como é que faria isso. Externo eu já tenho um outro armário aí que eu mostro como fazer. O que acontece? Quando o armário é porta de correr, a gente entende que tudo que está dentro dele, gaveta, essas coisas, é interno. Então, não tem assim necessidade de fazer a gaveta interna. Mas a pessoa quer, qual o problema? Vai ficar um armário melhor? Vai. Então eu vou passar a maneira, já que eu estou ajudando, então vou mostrar como calcula essas gavetas internas. Essas gavetas serão com corrediça telescópica. Então, partindo desse desenho, aí eu fiz um desenho maior do lado de cá. Ó. Preciso ter um desenho de frente, um corte, que seria cortar a peça, olhar de cima, e um corte lateral, como está aqui. Ó. Preciso de um desenho de frente. Lá já coloquei algumas medidas e aqui preciso fazer um corte, pelo menos um corte de planta e um corte lateral. Nesse caso, como eu estou fazendo o desenho do lado de cá, eu imagino que eu cortando assim, eu estou olhando daqui para cá. Aqui não, nesse caso eu estou olhando, é como se eu tivesse cortado e estivesse olhando daqui para lá. Então eu procuro colocar sempre as frentes próximas de onde eu estou, de onde está esse desenho. Se eu fosse fazer o contrário, seria ao contrário, a frente estaria aqui e a outra parte para lá, não importa. Eu costumo fazer dessa forma. Não tem necessidade de você botar todas essas cotas. Eu coloquei aqui as cotas e coloquei também as medidas. Então você pode fazer da melhor maneira, mas uma maneira que você entenda. Repito, não precisa de um desenho muito legal, mas um desenho num papel que você consiga entender o que você está vendo. Porque nessas medidas que que nós vamos colocar as medidas e conseguir tirar uma lista. Aí é cálculo, é matemática, ver o que tem que descontar e o que não, o que tem que descontar, somar tudo, depois conferir, somar todas as medidas para chegar na medida total. Então a primeira coisa que eu fiz em termos do desenho, eu não vou aqui ficar fazendo os desenhos, então vai demorar demais, mas o que eu fiz primeiro? Fiz um retângulo. Esse retângulo está mais ou menos proporcional à altura e largura, então ele está a 60% de um tamanho real e está o dobro daquele tamanho que está lá. Tá? Então, e mantendo mais ou menos a proporção altura e largura, fica legal fazer. As gavetas vocês vão ver que está diferente de lá. Lá eu tinha feito a gaveta assim de cava, depois eu reparei que ela quer a cava reta assim. Então aqui eu já fiz corretamente com a cava reta. E vocês vão ver, e no desenho eu tenho que expressar no desenho como vai ser a peça. Lá vocês vão ver que eu tenho 30 milímetros aqui, 35. Eu falei que ela poderia seguir os dois lados iguais, fazer 35 e fazer 30. E vocês vão ver também o que acontece. Eu fiz 33, depois eu explico o porquê. Aí eu fiz em duas cores, é legal você fazer em duas cores, que você consegue separar as medidas. Então vocês vão ver que tem um quadro
um quadro todinho em preto e as frentes de gaveta estão em azul. Com isso eu consigo melhor eu entender o desenho para colocar as medidas. Também não precisa ser em escala os riscos. O que precisa dos riscos é uma distância, lógico. Se eu tenho 30 aqui, aqui eu tenho 4, eu vou fazer proporcional. Só que se eu for pôr 4 milímetros aqui, eu não fico um risco tão perto do outro que eu não consegui mostrar a vocês. Então, aí eu começo a colocar as medidas. Como eu não peguei a medida aqui, mas ela falou que quer as gavetas com 18, então o que eu fiz? Eu vou manter os 18. Eu já tinha previsto lá. Então, aí eu tenho que... Eu faço o retângulo, reproduzir a caixa do armário, né, a caixa externa. Marquei aqui que vai um tampo de 15 milímetros, depois ela vai ser um tampo de 15 apoiado. E aqui as larguras. Aí defini isso, fiz o retângulo da frente das gavetas, aí eu começo a colocar as medidas. Então vamos pegar aqui na medida maior. Então como eu defini 18, então 1, 2, 3, 4, então 18 mais 18, 36, mais 36, 180, dá 360, 720 milímetros de altura. Então 720 milímetros, o que eu tenho que aumentar nisso? Né? A gaveta é interna, então vai sobrar aí outra. Ela pediu 4 milímetros, a gente folga de gavetas entre uma e outra. Normalmente é isso mesmo que a gente deixa. Então, ó, 4, 8, 12, 16, 20. Então 5 vezes 4, 20 milímetros. Então 20 milímetros mais 720, que dá o 18 vezes 4, vai dar 740. Tá aqui, ó. Nessas linhas aqui das cotas eu coloquei 18, como eu coloquei aqui também, ó. Pode pôr aqui, não precisa pôr esse, ó. 18, 18, 18, 18, 4, 4, 4 e 4. São 5 espaços de 4. 1, 2, 3, 4. Coloquei esses espaços, então somei tudo e eu achei 740. Aí o que eu tenho que ver? Quanto que vai ser a caixa? Eu vou usar 15 milímetros, então vai uma plaquinha de 15 aqui, uma outra aqui, ó. Isso é tira, não vai ser uma placa direta. Se precisar ser direta, aí eu vou reproduzir nesse desenho como eu vou fazer. Por isso que é importante esses 3 desenhos. Que é nesses desenhos que eu vou ver o que eu vou colocar para poder tirar uma lista. Aí eu achei 740. Então como eu tenho mais 15, não conto o tampo, porque o tampo entra lá naquela medida. E vai um tampo por cima, separado. Porque a gente faz, normalmente esses armários, a gente desmonta tudo e o gaveteiro a gente leva montado, é mais fácil do que ficar montando tudo lá, ou fazendo essas travessas aqui grudadas no painel. Eu acho muito trabalhoso isso. Então normalmente é comum, a gente vem da marcenaria antiga, a gente faz o caixote separado. Você tem que pôr 2 laterais mesmo, não tem jeito. Então, aí achei 740 com mais 15 mais 30, 770 é a altura que tem. Vocês podem ver que é bem quadrado. Aqui tem 751 e aqui tem 770. São 20 milímetros a mais, que está mais ou menos proporcional lá. Acertei essas medidas. O segundo passo é definir, eu fazer um esboço de planta, para me saber, colocar as medidas e como eu vou calcular o tamanho da gaveta para poder tirar a lista. Aí acertei as medidas. Na largura também está aqui, ó. Eu tenho aí sim 751, está um asterisco aqui, ó. 751 é a medida do vão que vai o gaveteiro, então ele tem que ter 751, tá? Aí 751, aí eu começo a pôr as medidas. Vocês vão ver aqui que é 33 e 33. Por quê? Porque quando eu tinha marcado 35 e posto uma medida, mas o que acontece? Eu tenho que fazer as coisas para facilitar. Então, aqui eu tinha 2 opções, ou fazer com uma placa de 15, outra de 15, ou uma de 15 com 18, ou a de 15 e uma placa dessa forma. Eu tenho opções, várias opções. Vocês vão ver em outros vídeos que eu tenho a opção de fazer aqui e fazer uma peça. Então eu posso fazer dessa forma também, depende do tamanho. Mas no caso aqui são 35 milímetros, né? Eram 35. Por que eu coloquei dessa forma? Porque eu posso usar uma placa de 15 e uma de 18. Vai ficar 33. Qual o problema? Aqui eu estou diminuindo 2 milímetros, mas na realidade a gaveta quando abre,
ela ainda tem 4 milímetros a menos. Então, na realidade, eu vou fazer 2 milímetros da gaveta até lá, vai dar de espaço 37 milímetros, se eu não errei na conta. Então, eu posso fazer essa jogada. Eu coloquei o lado esquerdo igual, porque pega esse retalho, uma tira, fica até melhor, a peça fica melhor se precisar parafusar no painel. Então, tá aqui, a largura disso aqui, dessa placa, não importa, pode ser 50 milímetros, 40, pode ser 70, não tem assim uma medida definida, porque ela pode ser até uma tirinha de atravessado, como eu pus aqui, ó. Então, aí é a matemática. 751 menos 33 menos 33 dá 66, vai dar 685. 685 é o vão que vai ter 685 é o vão de dentro do gaveteiro. É o vão onde vai a gaveta. Se fosse uma gaveta externa, a conta é diferente. Eu tenho um armário que eu calculo aí de correr de 3 portas do Watson, que é de gaveta de tampa de abrir. Então a medida, gente, a conta é diferente dessa, é diferente. Então, mas esse aqui eu estou fazendo interno. Se você fazer externo, dá uma olhada no outro. Então, 685. Desse 685 eu consigo calcular a frente da gaveta. A frente da gaveta eu defini que ela tem 4, 4, 4 e 4 e 4, aí coloquei 4 aqui também. Ela precisa ter uma folga. Aqui pode diminuir. Você pode diminuir até para 2 milímetros, não tem problema. Só que é periga depois ela ficar enroscando. Mas é comum a gente deixar uns 4 milímetros de folga. Como eu deixei 4 aqui, eu deixo 4 aqui, mesmo sendo interno. Quer diminuir? É só mudar as contas, ô Nana. Então é o seguinte, aí é matemática. Matemática e olhar o que eu tenho que descontar. Vão de 685 menos 4 dá 8, aí dá 677, tá? 7, 8 dá 15, com 1, 8 daria 685 lá. Então a frente da gaveta tem 677. Agora, para calcular a parte interna, a parte externa da gaveta, simples. Eu pego 685 menos corrediça telescópica, pessoal, 13 milímetros por lado, menos 26. Então, a gaveta externa teria 659. 659, para me achar o vão, a gaveta por fora, 685 menos 26, que é 13 por corrediça, 659. Gaveta por dentro, 659, que é essa medida, menos 15, dá 30, dá 629. Então já tem a medida aqui de corte da gaveta. Quero fazer a matemática correta, ver se fazer a prova dos, não prova dos 9, mas fazer uma conta aí rápida. Nós temos aqui 13. Desses 13, a aba da gaveta vai passar por dentro dela mais 9 milímetros, porque 4 é o espaço. Então 4 com 9, 13. Então, aí eu faço uma conta assim, ó, para me pegar. Eu pego a frente 677, e a gaveta está recuada 9 por lado. 9 com 9 dá 18. Então, menos 18. Bateu. Então, minha conta está correta. Então, essas coisas que eu falo tem que somar tudo. E a mesma coisa, eu posso pegar agora por dentro. Vamos lá, fazer a conta rapidinho. 659, eita, tá errado. 629, errado de novo. Ô Leão, presta atenção. 629, mais 30, que é 15, mais 13, 26, mais... Já vou direto, 33 com 33, 66, mais 66, 751, que é a medida daqui. Então matou, tá tudo certo. Aí é tirar, depois é só olhar aqui para tirar a lista. Feito essa parte, aí eu venho para cá. Vocês já devem ter visto vários desenhos meus assim. Então, nessa parte de cá, vocês vão ver que eu não fiz todos os desenhos das gavetas, não tem necessidade de fazer. Depois que a gente entende, normalmente eu não faço nem isso aqui, ó. Eu faço uma marcação daqui e eu só ponho o risco. Esses riscos em vermelho que vocês estão vendo é o centro da corrediça. Eu posso fazer o centro
E posso também, eu ponho no centro da gaveta. Aí eu marco aqui, porque isso aqui eu consigo marcar com as laterais que eu corto do gaveteiro. Antes de montar, já faço essa marcação e deixo um risco já para só chegar, pôr o furo no centro da corrediça e acabou. Então, essa parte agora é um corte. Vamos supor que eu estivesse cortando a peça, ou arrancasse essa lateral e olhasse todo ele montado para lá. Então eu veria essa parte aqui, ó. Aí eu tenho que reproduzir o que eu pensei em fazer. Então aqui, ó, vocês vão ver que nós temos o que eu fiz aqui, ó. Lembra quando eu falei que isso aqui é uma tira? Normalmente a gente costuma fazer dessa forma. São tiras. Aqui eu pus 150. Tá? Depende da largura. O que é legal? Aqui embaixo nem tanto, mas aqui em cima, porque ele empena assim, ó. Então, quanto maior eu pôr essa placa, quer pôr uma placa inteira, coloque, não tem problema nenhum. Em tiras, quando você montar, vai ter que tentar montar no esquadro, porque duas tiras você não consegue montar. É diferente do que você pôr uma placa. Então, você tem que tomar cuidado com isso na hora de montar. Mas nesse tamanho, é para colocar roupa, não vai muito peso, pode ser em tira. Você vai ter essa tira e depois aqui em cima vai entrar um tampo de 15. Ah, é largo, põe um tampo de 18. Você não tem muito problema. Tá? Então, eu calculei com 15 milímetros. Então, eu defini 150 e defini 150. Porque nessa parte aqui é onde eu vou colocar todas as medidas da corrediça e todas as medidas da profundidade. Não, vocês viram que eu não pus profundidade aqui, porque aqui fica mais fácil de eu colocar, porque eu escrevo as medidas que eu consigo ler. Normalmente a gente põe essa medida interna aqui, ó, caso de não amassar roupa, 580. 580 com mais 60 de duas portas de correr vai dar 660. Então é a medida que a gente coloca. Aí nesse caso, se eu fosse fazer essa parte, esse painel teria 580, eu tiraria, por exemplo, 10 milímetros para o tampo e depois mais 10 milímetros para 10 para o tampo e 10 para o gaveteiro. Depois a gaveta para dentro eu colocaria uns 4 milímetros, que é normal em tamponamento, essas coisas que é tamponado, eu coloco uns 4 milímetros para dentro. É de 4, tem gente que põe um pouco mais, 6 milímetros, aí vai do gosto de cada um. Se tiver dúvida, olha um armário que esteja montado e olha, você começa a ter as tuas medidas, a tua preferência. Definido. Bom, profundidade é que eu falei, que nem a folga. Vamos supor, descontei tudo, aí eu tenho que descontar, por exemplo, a espessura. No caso aqui da frente da gaveta, eu estou falando em espessura de 15 milímetros. Até pus aqui uma interrogação. Quanto eu vou, essa distância eu deixo normalmente 4 milímetros, tá? Eu vou até marcar aqui, ó. Essa distância aqui, ó, que é a folga da frente da gaveta, da lateral, como ela é interna, dessa lateral aqui, ó, para dentro, tá aqui, ó. Então, eu desconto 4. Se eu vou fazer a frente de 15, ela vai fazer a frente com encaixe, eu não sei como que ela vai fazer, então desconta 15. Atrás, aqui eu coloquei, normalmente em gaveteiro a gente costuma colocar fundo, mas quando você vai transportar aqui, ele é uma caixa separada, aí a gente pega retalhos de 6 e parafusa atrás. Quiser pôr uma placa inteira, pode, mas não tem assim necessidade. Uma placa que tenha, por exemplo, 200 milímetros, um palmo mais ou menos, que pega a lateral, tá aqui, ó, a lateral inteira do gaveteiro, ele vai travar um pouco, ele não vai ficar jogando muito, porque quando a gente leva as gavetas já vão encaixar daqui dentro, tá? Então, você desconta mais esses 6, aqui tem que deixar uns 10 milímetros no mínimo de folga, porque se o cara quiser passar uma fiação dentro do armário, passa. E esse fundo, para que serve esse fundo? Por que eu gosto de colocar o fundo? Porque quando a gente parafusa um gaveteiro desse no armário, é comum de o fundo ficar, às vezes o fundo, principalmente se for fundo, se não achar de dupla face, de uma face, ele é torto, ele fica aberto. Então a gente pega aqui furo e põe parafuso, e parafuso puxa o fundo do armário. Eu não costumo parafusar o fundo do armário no gaveteiro, porque eu posso colocar esse gaveteiro depois do armário encostado na parede. Se eu fizer daqui, eu não posso mexer mais, eu tenho que desmontar o armário para mexer no gaveteiro. E eu não faço assim. Então a gente faz dessa forma, que depois eu ponho os parafusos nessa parte lá atrás e puxo o fundo para não cair objeto, não cair folha, não cair nada atrás.
Eu não faço ele parafusado e depois eu empurro, porque se a pessoa quiser mexer no armário por dentro, não vai precisar desmontar o armário. Então, essas dicas que eu dou a vocês, é muito mais fácil. Então, parafuse daqui para lá, e esse fundo vai permitir fazer isso sem pôr as cantoneiras. Aí, ó, profundidade. Aí o que vai definir a profundidade da corrediça? Descontar esse espaço aqui, descontar a frente e descontar os 10 que eu coloco aqui e os 6. Aí você vai chegar numa medida, chegou 440, vai para uma corrediça de 400. Chegou aos 540, vai para uma corrediça de 50, porque as corrediças existem de 5 em 5 centímetros, 50 em 50 milímetros. Agora vamos fazer as contas na altura. A altura eu coloquei todas. Então, não vou aqui encher de medida porque eu tenho as medidas do lado de cá, ó.